Bom, gente, a gente vai dar sequência, né, aí as nossas lives que a gente tem feito como um pré-curso, e hoje a gente tem o professor Hamilton Rochel, né, então, primeiro eu queria agradecer, Hamilton, é um prazer muito grande ter você aqui junto com a gente, né, não só nessa live, mas também participando do curso, e a gente escolheu esse tema porque eu acho que o número de pessoas, né, que está aderindo ao vegetarianismo, ao veganismo, na verdade, não só atletas, mas acho que a população em geral, né. Então, uma das preocupações que eu acho, né, eu acredito que você vai falar isso depois para me falar se eu estou certa ou se eu estou errada, mas que a gente consegue, sim, ter uma alimentação balanceada, mas isso tem que ser bem adequado, né, porque o problema é que as pessoas, elas param de comer a fonte de origem animal e acabam comendo outras coisas que não são tão saudáveis, né, eu acho que esse é o maior problema, e isso que a gente tem que controlar agora, né, então acho que esse tema é muito importante, né, e está aí acontecendo, então é um prazer muito grande ter você aqui junto com a gente, tá bom? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer enorme estar com vocês, uma honra. A gente tem muita interposição, né, sobreposição do que a gente estuda, os interesses são comuns, então é uma conversa sempre muito interessante. Eu vou começar, então, a minha tela aparece para vocês? Está aparecendo, né? Tá. Eu vou discutir com vocês um pouquinho desse tema que me foi pedido, a história da fonte proteica e como isso tem relação com saúde, com exercício, com desempenho e tal, e obviamente é um teaserzinho, é uma conversa muito rápida aqui, eu pensei uma parte dessa discussão que eu achei que pudesse fazer sentido para vocês, mas isso não quer dizer que a gente não possa derivar a conversa depois para onde vocês acharem interessante, tá? Então, dentro dessa lógica aqui da fonte proteica, né, das dietas vegetarianas e as suas variações entre o vegetarianismo estrito e suas derivações, como eu disse, eu vou focar essa meia horinha que a gente tem para conversar em como isso afeta ou não a massa muscular, que eu acho que talvez seja a preocupação mais recorrente, né, de quem pretende aderir ou de quem já aderiu a esse estilo de vida ou a esse hábito, a esse estilo alimentar, tá bom? Então, eu vou rapidamente também só contextualizar quem eu sou aqui. Meu nome é Hamilton Rochel, aparece para vocês, sou professor da Universidade de São Paulo, coordeno o grupo de pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição, que está vinculada à Faculdade de Medicina e à Escola de Educação Física da USP. Eu sou formado em nutrição, sou formado em educação física. Os trabalhos que a gente faz aqui associam as duas coisas, né, dentro desse espectro que vai desde do exercício da nutrição como terapia para doenças crônicas, para condições crônicas, clínicas, até o desempenho esportivo. Então, para quem estiver por aqui, quem quiser vir conhecer, está aí o contato, estiver em São Paulo, estiver aqui perto, manda uma mensagem, vem tomar um café aqui com a gente. Bom, então vamos lá. Se a história a gente falar de massa muscular, vamos fazer rapidamente aqui uma lembrança de como é que se dá essa regulação da massa muscular, né? Então, a gente sabe que a massa muscular ela é regulada pelo que a gente chama de balanço proteico. O balanço proteico é a flutuação entre as taxas, é a razão entre a flutuação entre as taxas de síntese e degradação proteica, que obviamente flutuam ao longo do dia. Então, nessa figurinha, eu vou ilustrar para vocês as taxas de síntese proteica em amarelo, as de degradação em vermelho, e a gente vai ver que, frente a um estímulo anabólico, como a ingestão alimentar, e particularmente a presença de proteínas nessa alimentação, são capazes de induzir uma resposta anabólica. E essa resposta anabólica, representada aqui pelo aumento nas taxas de síntese proteica, ela tem duas características importantes. A primeira delas é que ela é transitória, ou seja, ela tem uma latência, um período de latência, e a outra é que ela é um fenômeno
saturável, ela apresenta uma relação dose-resposta com a quantidade de proteína ingerida, mas obviamente que isso tem um efeito teto, tem um limite, ela tem um platô a uma determinada faixa de ingestão proteica. Muito bem, se ela tem uma latência, eventualmente esse fenômeno finda e passa então a predominar a degradação proteica, até que um novo estímulo anabólico seja apresentado e isso se repete sucessivamente ao longo do dia. A razão entre as taxas de síntese e degradação vão dizer se esse sujeito está no balanço proteico positivo, negativo ou neutro. E se mantidos em caráter crônico, se ele vai ganhar, perder ou manter massa muscular. Tá? É interessante notar aqui como é que o exercício soma a esse fenômeno. A gente sabe que o exercício em si, principalmente o exercício de força, é sim um estímulo anabólico. Ele por si só pode gerar aumentos na taxa de síntese proteica, mas ele também torna o músculo mais sensível à presença de nutriente. Então, a associação das duas coisas, de uma nutrição adequada e de um estilo de vida ativo que incorpore aí exercícios com sobrecarga, vão implicar em taxas de síntese proteica mais significativas e menores taxas de degradação proteica. Então, é fácil a gente visualizar que este é um quadro que resulta num balanço proteico mais positivo do que o anterior, tá? E que, se mantido cronicamente, a gente sabe que resulta em aumentos na massa muscular do indivíduo. Para ilustrar, para não ficar perdido a variação disso tudo ao longo do dia, aqui tem uma representação absolutamente ilustrativa disso, e a gente vai notar aqui que, por exemplo, no período noturno, onde há ausência da estimulação anabólica, porque você não está, obviamente, comendo nem se exercitando, é de se imaginar que predomine a degradação sobre a síntese. Ao longo do dia, frente a esses estímulos anabólicos da alimentação, essas taxas vão flutuar, como a gente viu. O exercício por si só é capaz de induzir aumentos e de tornar o músculo mais sensível à presença do nutriente, da proteína, de tal forma que esses aumentos também são de maior magnitude. Tá? E aí o cômbito geral disso é que vai dizer se a gente está em balanço proteico positivo, negativo ou neutro. Uma outra questão interessante é a gente notar o seguinte, e isso já começa a guardar uma relação com o assunto de hoje, que é a história da fonte. Esse estímulo anabólico da ingestão alimentar das proteínas contidas nessa ingestão que foi feita, ela está muito ligada à composição dos aminoácidos dessa proteína, em particular dos aminoácidos essenciais e, mais particularmente ainda, a concentração de leucina nessa proteína que foi ingerida. Por quê? O que parece ativar esses mecanismos de síntese é o aumento da concentração de leucina intramuscular. Você vai fazer a ingestão da proteína, você vai digerir essa proteína em aminoácidos, eles vão para a circulação e, eventualmente, eles vão ser captados pelo músculo. O aumento na concentração de leucina intramuscular é que vai ser o gatilho para esses eventos em cascata, aqui representada via da mTOR, que culminam no aumento da síntese proteica, tá? Então, a leucina aqui tem um papel bastante importante. Agora, uma outra coisa que eu falei para vocês é que este é um evento saturável. Se, por um lado, ter leucina é importante, por outro, quanto mais melhor, tem a sua ressalva. Então, se a gente pensar aqui em valores imaginários, tá, de leucinemia ótima, ou seja, de concentrações de leucina circulantes ótimas para induzir essa resposta anabólica que a gente está conversando. Pois bem, se eu como pouca proteína, ou se a proteína que eu comi tem pouca leucina na sua composição, a minha leucinemia não vai aumentar tanto quanto eu gostaria. Portanto, a minha resposta anabólica vai ser subótima ou insuficiente. Por outro lado, se a proteína que eu comi tem mais leucina na sua composição, ou se eu comi mais proteína, a minha leucinemia vai aumentar a níveis ótimos e a minha resposta anabólica também vai ser ótima. E o efeito teto aparece exatamente nessa última curva, porque se eu comer um caminhão de proteína e a minha leucinemia for lá na lua, isso não quer dizer que a minha resposta anabólica vai ser supra-ótima ou além daquela que eu teria obtido dentro dessa faixa ideal aqui representada nesse esquema, tá?
Mas a ideia hoje é a gente falar de fonte, e quando a gente fala de fonte, o que a gente tem de uma maneira bastante consistente na literatura é que, se compararmos quantidades iguais de proteínas de origem animal ou vegetal, nós vamos encontrar quase que invariavelmente uma superioridade das proteínas animais em induzir uma resposta anabólica maior quando comparada a uma proteína de origem vegetal. Note que aqui estamos comparando duas proteínas completas, né? A soja tem todos os aminoácidos essenciais também, é claro que elas diferem na quantidade ou na distribuição desses aminoácidos essenciais, mas quantidades equivalentes dessas duas proteínas, proteína derivada do leite ou proteína derivada da soja, a gente obtém maiores aumentos nas taxas de síntese proteica muscular quando a ingestão é feita a partir de proteínas animais, tá? E por que isso? Eu já dei uma brifada. Obviamente, isso tem relação com a composição, com o aminograma dessa proteína. Se a gente comparar aqui 3 proteínas, todas elas proteínas de alta qualidade, 2 delas proteínas de origem animal e uma de proteína vegetal, e essa comparação aqui está sendo feita entre elas em função ou tendo como referência as próprias proteínas corporais nossas do ser humano. Então, se a gente for olhar para a leucina, que parece ser o gatilho dessa história toda, a gente vai ver que tanto caseína quanto a proteína do soro do leite tem mais leucina, tanto que a soja, quanto as proteínas constituintes do nosso corpo. A soja também tem leucina, mas ela tem menos que as duas de origem animal e até um pouco menos do que as nossas proteínas constituintes. Daí a ideia de ela ter um potencial anabólico inferior a uma quantidade equivalente da proteína de origem animal. É claro que tem uma ressalva nisso que a gente vai comentar mais para o final, tá? Mas essa é a informação que vale até agora. Um outro aspecto interessante é a gente notar o seguinte: as proteínas de origem vegetal parecem ser sequestradas ou serem mais oxidadas na região esplênica quando comparadas às proteínas de origem animal. Aqui a gente tem quantidades comparáveis de proteína do soro do leite, em cinzinha aqui, e proteína da soja nesse quadriculado, e a gente vê que a oxidação de leucina é maior quando a gente compara soja com whey, tanto quando a gente relativiza isso pelo peso corporal total, quando a gente relativiza isso pelo peso de massa magra do indivíduo, tá? Quando você aumenta muito a dose, que são essas duas barrinhas no final, eu estou aqui já com 40 gramas de whey ou de soja, essa diferença some porque você está dando tanta proteína que o excedente todo acaba sendo oxidado, e aí, obviamente, essa diferença tende a diminuir ou a sumir, como é o caso aqui, tá? Muito bem, então se o whey tem mais leucina do que a soja, obviamente que ele induz uma leucinemia maior também. E é por isso que a gente assume que as proteínas de origem animal são superiores quando olhadas por esse prisma, né, desse efeito agudo sobre as taxas de síntese proteica. Elas apresentam essa superioridade quando comparadas às proteínas vegetais. E a história da leucina parece ser tão forte ou tão importante para esse fenômeno que quando a gente olha para o efeito da leucina isolada, então você faz uma administração só de leucina para esse indivíduo, a gente também observa aumento nas taxas de síntese proteica, tá? É claro que isso aqui precisa ser entendido sob uma ótica que é interessante, né? Não quer dizer que a leucina isolada seja capaz de aumentar a formação ou gerar o acréscimo de proteínas musculares no indivíduo. E nós vamos discutir isso logo na sequência. Mas a informação importante aqui é a leucina é, sim, bastante responsável por esse fenômeno anabólico, tanto é que, se ofertada de maneira isolada, a gente observa de maneira bastante consistente na literatura também este aumento na taxa de síntese proteica. E isso fica ainda mais evidente quando a gente faz uma outra comparação. E aí a questão da fonte aqui
começa a aparecer, né? Se eu usar como referência uma proteína animal de alta qualidade que já se mostrou capaz de induzir essa resposta anabólica, como é o caso da proteína do soro do leite, e crio, entre aspas, um blend de proteínas aqui que misturam proteínas de diferente composição, mas que a sua combinação resulte numa proteína de características muito similar a essa proteína referência. Então, tanto esse blend com essa composição, quanto a proteína referência, tem uma composição muito parecida em termos de leucina e de aminoácidos essenciais. O que a gente observa, vamos olhar só para as duas barrinhas no final, que fica mais fácil, é que qualquer diferença no potencial anabólico delas some, tá? E traz, evidencia ainda mais o papel da composição da proteína, muito mais do que da fonte. É claro que a fonte implica em composições diferentes, nessa capacidade aqui de estimular o anabolismo muscular. Então, com esse background em mente, a gente desenhou uma série de experimentos para tentar investigar isso, por além do âmbito do mecanismo, porque tudo que a gente falou agora é fisiologia da nutrição, nada disso é clínico, nada disso deve ser transposto imediatamente para a prática clínica em nutrição. E o viés do grupo, embora a gente sempre trate muito de mecanismo, é sempre tentar trazer informações que, obviamente, se correlacionem com a prática clínica. Então, eu vou mostrar para vocês, muito rapidamente, 4 estudos que nós fizemos nessa temática, para a gente tentar concluir alguma coisa aqui a respeito. O primeiro deles foi esse trabalho que a gente conduziu com suplementação de leucina em indivíduos treinados, jovens, adultos jovens, já treinados em força. Eram indivíduos que tinham uma experiência em treino de força bastante razoável. A gente está vendo aqui indivíduos que, para entrar no estudo, tinham que cumprir essa meta aqui de levantar pelo menos 4 vezes o peso corporal num determinado exercício. Então, eram indivíduos que tinham um background também em treino de força já considerável e que faziam uma ingestão proteica que a gente assumiu como suficiente, baseado na literatura mais atual, tá? 1,6 aqui foi dado como limite inferior. Então, os caras tinham que comer pelo menos 1,6 gramas por quilo por dia, faltou o dia aqui, perdão, de proteína na dieta regularmente, e ter essa experiência em treino de força. O que a gente fazia com eles? Dividia esses caras aleatoriamente em 2 grupos, um grupo leucina, um grupo placebo, ambos treinavam com a gente por 12 semanas, treino supervisionado, e um grupo era suplementado com leucina 2 vezes por dia, o outro com placebo, numa dose bastante alta, 5 gramas de leucina por tomada, então eram 10 gramas de leucina por dia, bastante leucina, ou placebo na mesma quantidade, da mesma forma. Eu vou me ater aos gráficos da direita, que ficam mais fácil para quem não tem muita vivência aí com essa história de gráfico e etc. Então, o que nós estamos olhando aqui em cinza é o grupo leucina, em branquinho é o grupo placebo. A gente vê aumentos na capacidade de produzir força muscular em membros inferiores, absolutamente comparável entre os 2 grupos, sem nenhum efeito do suplemento nesses ganhos, tá? E quando a gente olha para a massa muscular, aqui a gente avaliou área de secção transversa do vasto lateral. O vasto lateral é o músculo da coxa, tá? A gente faz essa avaliação por imagem com ultrassom, e a gente viu também ganhos absolutamente comparáveis entre os 2 grupos, sem nenhum efeito adicional da suplementação de leucina. Então, a primeira conclusão que a gente tirou aqui foi a seguinte: olha, suplementar leucina não incorre ou não induz nenhum efeito adicional nas adaptações musculares em indivíduos jovens saudáveis que já tenham um aporte proteico suficiente. E esse é um detalhe importante. Esses indivíduos que já comem proteína o suficiente na dieta, deu um trava-língua aqui, não se beneficiam da leucina adicionada às suas dietas, tá? Mas essa parecia ainda uma resposta incompleta, e a gente foi fazer, então, um outro trabalho, agora não mais com adultos jovens, mas com idosos com pré-fragilidade e fragilidade, que consumiam menos do que o ideal de proteína na dieta. Mas você fala assim, como assim menos que o ideal? 0,8 é o RDA. É o RDA para indivíduos
não engajados no programa de exercício, embora que o RDA para idoso sedentário está sendo questionado, né, e a gente imagina que ele deva ser maior do que isso. Mas vamos usar essa aqui como referência. E qual era o desenho desse estudo? Eram bastante idosos recrutados nesse trabalho, eram 4 subperguntas dentro desse estudo. A primeira delas é de atenção nossa aqui. E o que a gente fazia era suplementar o grupo, ou um grupo ou com leucina ou placebo, 2 doses de 3,5 gramas por vez, uma no café da manhã, outros 3,5 gramas no jantar. Obviamente que não alterava a dieta desses indivíduos, mantinha-se 0,8, só que um grupo adicionava leucina, o outro não. Então, o que a gente está testando agora é indivíduos idosos que comem menos proteína do que deveriam, se tomar leucina adicional, tem algum efeito. Esses indivíduos treinavam com a gente por 16 semanas, 4 meses, supervisionados também, e a gente avaliava bastante coisa neles. Função muscular, força muscular, composição corporal por DEXA, por ultrassom, era uma avaliação bastante completa nesses indivíduos, tá? Eu não vou me ater a nenhum desses gráficos e vou passar bem rápido pelos resultados, sem nenhum prejuízo de destaque, pelo seguinte, porque esses dados todos aqui são de função e força muscular, e eu vou sumarizar isso no seguinte: todos os indivíduos, sejam eles do grupo leucina ou do grupo placebo, ganharam força e funcionalidade na mesma magnitude, também sem nenhum efeito adicional da leucina que foi ofertada a eles, tá? Então, aqui os dados de composição corporal, somados àqueles anteriores de força e função, e a conclusão desse segundo trabalho é que também não houve efeito dessa leucina adicional, não mais em jovens, mas agora em idosos, e não mais com aporte suficiente, mas sim em idosos com aporte de proteína insuficiente nas suas dietas. Aí você fala, pô, mas a leucina não era tão importante, você encheu nossa paciência aqui falando que a leucina é isso, que a leucina é aquilo. Então vamos voltar um pouquinho ao que a gente viu para tentar entender esses resultados. Olha, não é tão difícil de imaginar que isso ia acontecer. Se a gente lembrar desse efeito de saturação que há nessa resposta anabólica, a gente vai pensar o seguinte: comer pouca proteína vai implicar numa leucinemia muito baixa e numa resposta insuficiente. Comer ideal ou uma quantidade aqui muito além do necessário de proteína não implicam em respostas progressivas, né? Claro que o ideal aqui implica numa resposta anabólica máxima, mas comer muito mais do que ideal não tem nenhum efeito adicional. Nós estávamos falando, então, de indivíduos jovens que comiam proteína o suficiente na dieta. Se eles comem proteína o suficiente na dieta, quer dizer que essa ativação desses mecanismos anabólicos já é ótima nesses sujeitos. Ofertar leucina adicional não implica em nenhum efeito aditivo àquele já provido pelo consumo adequado de proteínas na dieta, tá? Então, fica fácil a gente imaginar por que não funcionou nos jovens que comiam proteína suficiente. Tá, mas e nos idosos que comiam menos do que deveriam? Você falou também que, a leucina aumenta a taxa de síntese, os idosos estão lá perdendo massa muscular, como é que não resolveu o problema deles? Aqui eu vou usar de uma analogia bem infantil, que a gente aprende na escola, né, para a gente fazer essa conta mental aqui. Vocês lembram que na escola o professor ensinava para a gente assim, olha, os aminoácidos são os tijolinhos e a proteína é a paredinha, né? Então, para você construir uma proteína, você precisa dos aminoácidos, os tijolinhos para fazer o prédiozinho, a paredinha. Então, vamos olhar esse caso dos idosos. Os idosos comem menos proteína do que deveriam, tá? Portanto, o pool de aminoácidos disponível para servir como matéria-prima para a síntese proteica é insuficiente. Eu como a leucina aumenta a taxa de síntese proteica, ótimo, mas se eu não tenho os tais tijolinhos para construir mais músculo, isso não vai me servir de nada.
Tá? Então, o que eu faço num caso desse é eu aumento junto à degradação. Então, eu fico trocando a proteína. Eu degrado uma proteína para aumentar meu pool de aminoácidos, para satisfazer esses processos de síntese, mas o balanço proteico nunca vai ficar positivo, porque eu aumento a degradação junto, já que o meu aporte proteico é insuficiente, já que o meu pool de aminoácidos disponível para esses processos de síntese é também insuficiente. Tá? Então, nesse caso, a não ser que eu tenha um pool de aminoácidos suficiente para síntese, o meu balanço proteico nunca vai ficar positivo. Por outro lado, a gente viu que se eu tenho um pool de aminoácidos suficiente, a leucina adicional também não vai me servir de nada. Então, só a leucina parece não fazer grandes efeitos para nós, tá? Embora ela tenha, sim, uma participação muito importante no mecanismo como um todo. E aí a gente passou para um próximo passo. Tá bom, então não vamos mais nos preocupar com a leucina, vamos nos preocupar com a fonte. E a segunda pergunta desse trabalho com os idosos era exatamente essa, comparando proteínas animais contra vegetais, contra um grupo controle placebo. Como é que era feito isso? Eram oferecidas 2 doses de 15 gramas cada, ou de whey ou de soja, no café da manhã e no jantar, portanto 30 gramas a mais no dia, e outro grupo mantinha a dieta padrão, placebo, e aqui a gente aumentava esses 2 grupos para 1,2 gramas por quilo, contra 0,8 no placebo, treinavam também os 4 meses, faziam exatamente as mesmas avaliações, e aqui o que a gente observou. Também vou passar rápido, sem nenhum prejuízo de destaque, porque a gente pode sumarizar de uma maneira muito rápida, dizendo o seguinte: todos os 3 grupos, placebo, soja e proteína do soro do leite, ganharam igualmente força e massa muscular. Força, função e massa muscular. Tá? E a conclusão aqui era a seguinte: não houve efeito nem da fonte, nem do aumento do aporte proteico complementar nas adaptações musculares desses indivíduos. E esse dado foi razoavelmente frustrante, porque, embora a gente pudesse não encontrar efeito da fonte, a gente imaginava que ter aumentado o aporte proteico desses indivíduos fosse ser benéfico para eles. Tá? E aqui a gente precisa, obviamente, explicar. E aí é importantíssimo, principalmente para vocês que estão na prática clínica, pensar nisso, porque isso também tem relação indireta com o que a gente está conversando da fonte, que é o seguinte: se a gente olhar aqui só as bolinhas brancas, tá? O que a gente está vendo é uma curva dose-resposta para o consumo de proteínas, um aumento crescente no consumo de proteína numa única refeição, para a resposta anabólica medida aqui por aumentos na taxa de síntese proteica. Então, todos nós temos uma taxa de síntese proteica basal, porque o músculo, assim como qualquer outro tecido, está constantemente sendo degradado e renovado, tá? Então, se eu não comer nada de proteína, essa aqui é a minha taxa de síntese proteica basal. A de degradação também, obviamente, seria muito alta nesse caso. Se eu aumento o meu consumo proteico, aumenta a minha taxa de síntese proteica de forma paralela. Se eu aumento ainda mais o consumo proteico, a minha taxa de síntese aumenta um pouco mais, mas isso parece atingir aquele platô que eu falei para vocês, isso parece se dar ao redor de 20 a 40 gramas, qualquer coisa nesse meio do caminho aqui, tá? Esse efeito estabiliza. Quando a gente olha para o idoso apresenta o que a gente chama de resistência anabólica, o que quer dizer o seguinte: para um mesmo consumo proteico, para um mesmo estímulo anabólico representado pelo consumo proteico aqui, a resposta é menor. Então, o idoso consome mais proteína, mas isso implica num aumento quase que insignificante do consumo do anabolismo muscular, e muito inferior àquele observado no indivíduo jovem. Eu aumento ainda mais o consumo proteico, eu começo a ter uma resposta, mas ela ainda é muito inferior àquela observada com o indivíduo jovem, e aqui é que está a história toda. Eu aumento bastante a ingestão proteica, e ainda assim eu tenho um efeito inferior àquele observado no indivíduo jovem, e tenho uma resposta ainda da dose desse indivíduo idoso, mesmo para doses mais altas. Ele não atinge esse platô que a gente observa com os indivíduos jovens. De tal forma que é muito seguro dizer que quem mais poderia se beneficiar do aumento do consumo proteico, muito provavelmente é o seu avô, e não você, que vai para a academia achando que tomar whey vai te deixar com um físico próximo daqueles do rótulo da embalagem do whey, né? Então, talvez a população
que mais apresenta risco e mais se beneficiaria, falei certo, beneficiaria dessas manipulações no consumo proteico, certamente a população idosa, tá? É claro que isso implica num desafio na prática clínica razoável, tá? Mas vamos lá. Então, com isso em mente, a gente tem duas hipóteses para esse estudo. A primeira delas é que aumentar o aporte proteico não melhora a resposta anabólica nesses idosos, ou uma hipótese alternativa aqui, que é o que a gente acredita, que para que isso tenha algum efeito, esse aumento precisa ser muito superior ao que a gente conseguiu, que foi de 1,2 gramas. Notem que os idosos apresentam essa resistência anabólica. Vocês vão falar, mas 1,2 é o valor bom já, não sei o quê, tem estudo que mostra. Bom, os estudos mais recentes mostram 1,6 como limite inferior. Se está pensando ainda no idoso com resistência anabólica, 1,2 está muito aquém disso tudo. Por outro lado, esse é um desafio clínico imenso, fazer um idoso comer esse tanto de proteína aqui já foi uma luta, fazer ele aumentar muito além disso é ainda mais complicado por vários fatores, fatores fisiológicos, fatores comportamentais, fatores socioeconômicos, então a proteína é mais cara, tem um fator, sei lá, da dentição, da digestão, dos hábitos já enraizados nesse indivíduo, então fazê-lo aderir a uma ingestão proteica muito elevada, não é lá muito simples, tá? E fica aqui como esse desafio para a prática clínica. Então, o que a gente viu era o seguinte, a complementação de dietas onívoras, porque esses idosos todos eram onívoros, com fontes distintas, seja ela animal ou vegetal, não fez nenhum efeito nas adaptações, mas ainda não era a resposta que a gente queria dar com relação à fonte. E a gente vai para esse último estudo, para fechar essa discussão, onde a gente tentou explorar um efeito mais puro, como eu estou chamando aqui no slide, da fonte proteica. E para isso, a gente não queria pegar indivíduos onívoros e transformá-los por um período em veganos. Primeiro, porque você sempre ia ter um efeito residual da dieta anterior do sujeito, além do efeito abrupto que a mudança da composição dessa dieta poderia induzir no sujeito. Então, a gente recrutou indivíduos veganos e indivíduos onívoros, bastante comparáveis para os fatores que poderiam confundir os nossos achados, trouxemos para o laboratório, propusemos um treinamento também supervisionado, 3 meses treinando conosco, sob supervisão completa desse treino, e fizemos o seguinte, avaliamos a dieta desses caras de uma maneira bastante sistemática, fizemos 6 recordatórios alimentares, na verdade diários, aqui está recordatórios, mas foram diários, 6 diários alimentares e dias não consecutivos, vocês têm ideia o que é fazer 6 diários com esse grau de complexidade, né, ao nível do aminograma aqui desses sujeitos, para ter uma boa medida de qual era o consumo habitual de proteína desses caras, tá? Fizemos avaliações da massa muscular desses indivíduos em vários níveis, desde o nível mais macroscópico, do nível da massa magra, nem da massa muscular, através do DEX. Então, a gente tem massa magra de membros inferiores, temos massa muscular de membros inferiores, através do ultrassom, e temos área da fibra muscular, também de membros inferiores, por amostras obtidas por biópsia muscular. Então, a gente ia desde o DEX até a biópsia para ver o que estava acontecendo nesses músculos dos veganos e onívoros. Mas ainda tem um ponto-chave aqui. O que a gente queria comparar é se uma dieta vegana comparada a uma dieta onívora, mas que ambas atendessem à demanda proteica desses caras que vão treinar força com a gente, se isso implicaria em alguma diferença nas adaptações musculares desses caras. Então, a gente precisaria aumentar o aporte proteico deles, porque a gente, de novo, está chamando aqui do mínimo necessário. Então, o target, o alvo, era 1,6 gramas por quilo por dia de proteína. Pegamos esses veganos, fizemos a avaliação, como eu disse, da dieta e complementamos a dieta deles com proteína de soja. E dos onívoros, complementamos a dieta deles com proteína do soro do leite. Portanto, ficamos com um grupo totalmente aqui com proteína vegetal e um outro com dieta mista, tá? Uma dieta típica onívora. Então, o que a gente tem?
A gente foi bem sucedido nisso, os grupos comeram exatamente o que a gente queria de proteína, sem nenhuma diferença entre os dois grupos. A gente vê aqui 1,67, 1,7 gramas para o grupo vegano, 1,7 gramas para o grupo onívoro, 1,7 gramas por quilo por dia. Então, isso foi mantido ao longo de todo o protocolo experimental. A gente fazia recordatórios frequentes para avaliar a aderência à dieta deles. Obviamente que o grupo vegano, 100% da sua proteína era de origem vegetal, no grupo onívoro, 80% era de origem animal. Então, estamos sim comparando grupos com fontes proteicas absolutamente distintas, tá? Que era o objetivo do estudo. Muito bem. De novo, eu esqueci a legenda nessas figurinhas, tá? Mas sempre me serve a meu favor, porque a Vitória, minha aluna, quando fez o slide, ela fez o grupo verdinho, o grupo vegano. Então, não dá nem para esquecer, que combina, fica bonitinho. O grupo verdinho é o vegano, o branquinho é o onívoro. Então, nós estamos olhando, vamos olhar também, nos ater aqui aos gráficos da direita, fica mais fácil da gente sumarizar. Então, comparando força muscular, e estamos vendo que ambos os grupos ganharam de maneira muito similar força muscular. Se a gente for pegar em percentual, isso é mais ou menos 40%, 45% para um grupo e outro, sem nenhum efeito da fonte proteica. E quando a gente começa a olhar para a massa muscular, a gente tem aqui massa magra de membro inferior pelo DEXA, ganhos absolutamente idênticos entre os dois grupos. Quando a gente olha para a área de secção transversa pelo ultrassom, ganhos absolutamente comparáveis entre os dois grupos. Quando a gente vai ao nível microscópico e olha para a área da fibra muscular, na histologia ali das amostras de biópsia, tanto para fibras do tipo 1 quanto para fibras do tipo 2, a gente vê ganhos também absolutamente similares entre o grupo vegano, expresso aqui em verde, e o grupo onívoro em branquinho, tá? Então, obviamente, o que a gente detecta é que não houve nenhum efeito da fonte proteica, aqui é o detalhe, em indivíduos jovens, e o detalhe maior, com aporte proteico suficiente nessas duas dietas, vegana e onívoro, tá? O que a gente não responde com esse estudo? E se o cara come menos proteína do que deveria, a fonte faz diferença? Obviamente que o estudo não abordou essa questão, mas a mensagem é, se você comer proteína o suficiente, tanto faz a fonte, tá? E aí a gente olha para um outro dado aqui dessa tabela que eu já tinha mostrado para vocês, que é aminoácidos essenciais e leucina. A gente vai ver que ambos são menores no grupo vegano do que no grupo onívoro, o que é um reflexo, obviamente, dos aminogramas dessas proteínas que são consumidas. As proteínas de origem animal têm mais leucina, têm mais aminoácido essencial do que as proteínas de origem vegetal. Mas, uma vez que você atinge esse limite, aí, esse 1,6 para cima de proteínas ingeridas na dieta, mesmo tendo menos essenciais e leucina, isso parece já ser suficiente para dar conta de todos aqueles mecanismos que a gente discutiu na parte inicial. Tá? Agora, não podemos aqui também tapar os olhos e não considerar o seguinte: esse é um estudo de laboratório que, obviamente, a gente usou como recurso para fins de controle o suplemento adicionado à dieta habitual para chegar nesses 1,6. Se você pretende fazer isso só com alimentação, você não pode nunca esquecer que os alimentos de origem vegetal são muito menos densos em proteína do que os de origem animal. E, portanto, serão necessários volumes muito maiores desses alimentos para que você chegue nesse tanto de proteína que você está querendo. E, obviamente, se você aumenta o volume de alimentos, você aumenta junto caloria, aumenta junto outros macronutrientes, aumenta junto tudo que está nesse pacote. O que é bom e o que não é tão bom. Você aumenta vitaminas, minerais, mas aumenta também fatores antinutricionais, aumenta fibra é ótimo, mas fibra ao extremo pode não ser tão interessante. Então, obviamente que isso precisa ser muito bem pensado, muito bem elaborado. Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou já pintar todos aqui na telinha para ficar mais fácil, mas a gente está vendo que, para eu obter 30 gramas de proteína, eu vou precisar de volumes muito grandes desses alimentos que vão implicar em quantidades calóricas muito altas. É lógico que eu não estou sugerindo para ninguém que faça o seu consumo de proteína a partir de pasta de amendoim ou a partir de amêndoa torrada. Isso é só para a gente ilustrar e a gente entender que eles são muito menos densos
em proteína do que os alimentos de origem vegetal, e obviamente isso implica em volumes muito grandes para que você obtenha as doses que você quer, e obviamente a caloria vai vir junto, que atrapalha qualquer planejamento alimentar que você esteja pensando. Pensa num sujeito que você precisa fazer uma restrição energética, e ao mesmo tempo você precisa manter o aporte proteico para preservar a massa muscular. Só com alimentos de origem vegetal isso é extremamente complicado. É factível, não tenho nada, pelo contrário, não tenho nenhuma ressalva negativa ao veganismo, ao vegetarianismo, mas são questões que precisam ser muito bem pensadas, que o nutricionista precisa estar atento para, obviamente, poder fazer um planejamento a contento disso tudo. Temos aqui outros exemplos, e a gente vê que as quantidades são absurdas, né, para você chegar a 30 gramas de proteína. De novo, pela mãe do guarda, ninguém está falando que você vai obter sua proteína na alface, não é isso, mas é para ilustrar a densidade, como é diferente. Você vai precisar de 2 quilos de alface para ter 30 gramas de proteína. Se você olha para os alimentos de origem animal, obviamente que são necessárias doses muito menores para você obter esses mesmos 30 gramas de proteína. Tá? E, obviamente, são muito menos calóricos também, quando você pensa nesses ajustes, o que torna o planejamento alimentar mais fácil nessas situações. Mas, de novo, são exemplos para ilustrar e para trazer à tona a importância de planejamentos adequados. E aí a gente tem questões que são absolutamente clássicas na nutrição, né? Uma proteína vegetal isolada, a gente sabe que a grande maioria delas é deficiente em algum aminoácido essencial, mas a combinação delas pode gerar, sim, proteínas de excelente qualidade, que vão atender super bem e que são comparáveis às proteínas de origem animal. Aqui o exemplo mais clássico do mundo, que a sua avó já falava para você, do arroz e feijão, que é uma complementação excelente, e é mesmo. E aí, quem tem interesse em se dedicar a essa população, atender essa população, tem que estudar muito bem essas possibilidades de combinação, de cardápio, de solução, para poder pensar em como atender as demandas nutricionais dos seus pacientes, tá? Então, sim, é super possível, mas sim requer um grau de atenção maior no planejamento, tá? O que a gente tem mais recente é o seguinte, no começo nem da década, né, porque nós já passamos, já viramos, já estamos em 21, mas sei lá, nos anos 2010 a 20, houve uma enxurrada de estudos de mecanismo, de fisiologia da nutrição, que deram essa ideia de que as proteínas de origem vegetal seriam inferiores às proteínas de origem animal, e muitos desses estudos eram patrocinados pela indústria da proteína animal, a indústria do leite, da carne, do suplemento, e os estudos eram meio desenhados para isso. Eu pegava lá o que é suficiente para induzir uma resposta máxima de proteína animal. 20 gramas? Beleza. Então eu pego 20 gramas de proteína vegetal, jogo junto ali para comparar, e eu vou ver que a vegetal sempre vai performar pior. Ótimo. Hoje, esses mesmos trabalhos estão sendo refeitos, agora com patrocínio da indústria de alimentos vegetais. E, ora, né, os desenhos mudaram, não por acaso, mas, obviamente, por um viés de confirmação de quem os desenha. E se você subir um pouquinho as concentrações ou manipular isso de uma maneira melhor, você vê que essas diferenças tendem a assumir. Esse é um trabalho que faz... Isso aqui não é onívoro e vegano, tá? O sujeito, ele abusou um pouquinho aqui da nomenclatura. O que ele compara porque é manipulado, não são sujeitos que são veganos ou onívoros. Ele pega sujeitos aí do mundo e faz alguns dias de uma dieta onívora, e alguns dias depois o sujeito volta, refaz o experimento, alguns dias com a dieta vegana, onde boa parte da proteína dessa dieta deriva de micoproteína, proteínas derivadas da fermentação fúngica, né? E obviamente que esse estudo foi patrocinado pela indústria que produz proteína derivada da fermentação fúngica, e ele vê que aí não tem diferença nenhuma na estimulação anabólica e tal, como não deve ter mesmo. Quando você sobe muito o aporte proteico, como eu mostrei para vocês no estudo que a gente fez crônico, essas diferenças agudas devem sumir. E aqui nós estamos falando de leite, trigo mais leite e trigo, proteína do trigo, né? Em quantidades bem maiores que aqueles 18, 20 gramas que eram testados anteriormente. E quando você sobe tudo isso aqui, em termos de proteína total, leite,
trigo e leite mais trigo resultam em efeitos absolutamente comparáveis também na estimulação anabólica, de tal forma que a mensagem aqui é razoavelmente simples, tá? Se você vai utilizar de proteínas vegetais, talvez o único cuidado é que você vai ter um pouco mais de proteína do que você precisaria comparativamente de uma proteína de fonte animal. Tá? É só esse o detalhe. Agora, o cuidado é nesse planejamento, como eu mostrei nos outros slides que antecederam aí. E a mensagem final é talvez a gente pensar a nutrição, ou esse estilo de vida plant-based, talvez sob demanda, né? Ou um olhar mais holístico ou mais reducionista. Por exemplo, se eu estou pensando num paciente com uma doença crítica acamada, obviamente que eu tenho que abusar do que eu tenho na mão, e aí você ser mais reducionista e focar naquilo que pode te dar a maior estimulação por densidade, né, obviamente você vai trabalhar com volumes, se for uma dieta VO muito, muito pequenos, você não pode ficar, obviamente, muito preocupado com isso, e aí esse reducionismo, pensar nesses mecanismos, a sinalização anabólica, qual a melhor composição do aminoácido aqui, isso obviamente tem um sentido. Matrizes alimentares também, obviamente, são questões interessantes, mas que ainda estão mais para o lado reducionista, e quando você migra, obviamente, para questões maiores, como meio ambiente, qualidade de vida, hábitos locais, populacionais, isso tudo passa a ter muito menos importância em um olhar mais holístico para a alimentação, ou para essa questão toda, ele deve ser feito, né, e a gente transitar entre esses dois extremos de uma maneira melhor, tá? E sair tanto desse reducionismo muito pesado que a gente tem, às vezes, para tratar essas questões nutricionais, e quando a gente olha em artigos agudos de fisiologia, elas fazem todo sentido, mas quando você leva para a prática clínica, isso perde a relevância muito rapidamente. E, obviamente, a mensagem, para fechar aqui, um suporte profissional adequado quando você pensa nessas manipulações de fonte, de transição para o veganismo e vegetarianismo, elas são fundamentais. Tá? Então, o que a gente viu hoje? Proteína aumenta a síntese proteica, é um fato, a leucina isolada também o faz, e parece ser o gatilho para essa coisa toda, mas vimos que só a leucina não é suficiente para positivar o balanço proteico quando o aporte proteico não é adequado, e quando o aporte proteico é adequado, você não precisa dessa leucina adicional. A fonte proteica parece exercer, sim, um efeito agudo sobre esse maquinário anabólico todo, mas isso talvez possa ser sobreposto pela dose que você está oferecendo, e vimos no estudo clínico que quando o aporte proteico é adequado, a fonte não tem nenhum papel adicional nessas adaptações. Tá? Esse parece uma questão importante, que foi o estudo da Vitória que a gente acabou de publicar. Idosos têm resistência anabólica, e, portanto, podem se beneficiar de um aporte proteico aumentado, principalmente aqueles com pré-fragilidade e fragilidade. Parece que esse 1,2 é muito aquém do que eles podem precisar. Isso é um desafio clínico muito importante, né? Como é que eu consigo superar as barreiras para aumentar esse aporte proteico? E pensando nessas questões de fonte, etc., com o idoso que precisa de muito mais proteína na dieta, pensar numa dieta hiperproteica só à base de alimentos de origem vegetal para essa população é algo talvez muito pouco factível até do ponto de vista de prática clínica, tá? Mas que vão requerer aí uma assistência profissional, tanto para a educação nutricional na transição ou na manutenção de um estilo de vida vegano ou vegetariano. E lembrar sempre que a gente tem que ter um olhar um pouco mais holístico para essas questões. Tá? Rapidamente aqui, só para registrar vários parceiros para as coisas que a gente faz, meus contatos, se vocês precisarem, agradecer de novo a Carla, a Ellen pelo convite, acho que eu avancei 10 minutinhos aqui do que eu tinha, mas espero que tenha valido a pena para vocês, a gente tem um tempo para conversar sobre o que vocês quiserem. Obrigado de novo. Bom, Hamilton, eu queria mais uma vez agradecer, né, e parabenizar pela apresentação. E antes da gente abrir para as perguntas, eu só queria reforçar que eu acho que você tocou em dois pontos fundamentais e que eu defendo muito, né?
que primeiro a gente tem que olhar para a alimentação como um todo, né? Não só para um nutriente, sendo ele macro ou micronutriente, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. E outro, para nós que trabalhamos com alimentação, né, a gente precisa calcular, lógico, mas a gente sempre precisa pensar no prato, né? O que a gente está orientando de alimento para aquele indivíduo que está na nossa frente, né? Porque comer é uma forma de prazer e a gente não pode esquecer disso, né? Porque as pessoas conseguem fazer aquela coisa que é ruim ou mais ou menos por um tempo, mas não para a vida toda. Então, acho que a gente tem que voltar mesmo um pouco lá para pensar um pouco nos nossos avós e dar mais importância para o nosso prato, né? Para esse prazer que é a alimentação, né? Então, achei muito bacana isso. Muito obrigada. E agora a gente abre para perguntas, gente. Eu também só quero mencionar o meu agradecimento, viu, Hamilton? Acho que foi, apesar de breve, né, você tocou em pontos realmente importantes, inclusive especialmente em pessoas mais jovens, que, apesar da grande importância desse olhar holístico e muito mais abrangente, a gente sabe que existem alguns cortes da população que eles têm um pouco de dificuldade, talvez por objetivos específicos naquele momento. Isso acontece muito, né, entre jovens, especialmente a gente que realiza algum trabalho na área de nutrição esportiva, eu percebo isso com muita clareza, essa questão da importância, a importância que se dá, né, a esse incremento da massa muscular, ao aumento e tudo mais, e aí agora vem essa questão do vegetarianismo ou veganismo, e que parece que a conta não fecha, ou tem bastante dificuldade de fechar, por conta, eu falo especialmente num grupo mais específico, que é o que ocorre muitas vezes entre os fisiculturistas, bodybuilding e tudo mais, né? Eu conheço alguns em Ribeirão Preto que fazem, que optaram pela alimentação, pelo vegetarianismo, mas relatam sempre as dificuldades, a busca, né? E nesse ponto, sem sombra de dúvida, o seu fechamento, a importância do profissional atento, isso é de extrema importância, né? E realmente fechar essa conta só com a proteína vegetal, ela é factível, mas sem sombra de dúvida vai precisar de um aprofundamento, um conhecimento nessa área e nessa associação de alimentos, né? Então, realmente, acho que isso foi muito claro. Foi muito bacana o que você falou. E a gente tem aqui, vamos abrir para as perguntinhas, na verdade, as pessoas são bem tímidas, né? Tem duas perguntas, uma, na realidade, que é interessante ainda, as pessoas ainda acreditarem no HMB. E tem uma pergunta aqui, o que você me fala sobre, né, HMB? Claro que ele não tem uma relação direta, mas isso acho que é bem breve. O HMB, o HM-beta, ele teve, por um tempo, talvez uma projeção maior, né, esteve mais sob destaque, por conta de um par de estudos com condução absolutamente duvidosa, né? Depois disso acabou... Conflito de interesse, eu diria, né? Conflito de interesse e para qualquer um que entende um pouquinho de pesquisa, obviamente que não é o caso da maioria que consome essas informações, é óbvio, mas para quem está envolvido com esse processo de construção do conhecimento, percebe que tinha alguma coisa errada com aqueles dados, como realmente depois foi mostrado ter, né? Alguns grupos, inclusive o nosso, se dedicou depois a fazer contraprovas desses estudos, e de maneira consistente o que a gente encontrou é que o HM-beta não tem nenhum efeito adicional sobre as adaptações musculares de indivíduos rígidos, de indivíduos saudáveis. Então, para a população que mais é propensa a consumi-lo, a população de academia, com vistas ao ganho de massa muscular, etc., aquela coisa do fitness, não há nenhum efeito adicional do consumo dessa substância. Isso foi mostrado por mais de um grupo independente, incluindo o nosso. E a explicação é muito parecida com a da leucina que eu dei para vocês na fala de agora há pouco.
por mais que o HM-beta também pareça ser capaz de estimular a síntese proteica, ele sozinho não vai conseguir dar conta de um aporte proteico insuficiente. E se o aporte proteico é suficiente, ele não vai ter nenhum efeito adicional. Parece que tem alguma coisa, e também a gente vai se dedicar a investigar isso, com indivíduos onde a taxa de degradação está aumentada por alguma condição patológica qualquer. E, obviamente, se esse for o caso, ele vai ter, sim, uma aplicação clínica de interesse, mas certamente eu não imagino que tenha sido esse o alvo da pergunta. E para a população saudável e tal, ele não tem nenhum efeito. Sim, inclusive esse estudo sobre HM-beta, acho que foi por volta de 2014, se eu me recordo, 2013, 2014. 2014. Tem mais uma pergunta aqui, eu imagino que seja sachê isso aqui, né? Qual a sua opinião sobre os sachês de aminoácidos essenciais já de rápida absorção que está tendo no mercado atualmente? Minha opinião, faltou um pouquinho de contexto na pergunta para eu saber como melhor responder, mas assim, são todas opções que o nutricionista dispõe para complementações, para correção. Eu ainda sou a favor de você tentar fazer essas correções com um alimento que obviamente tem outro valor agregado, né, além do significado, tem outros nutrientes, etc. Quando é um caso muito particular, é lógico que eu não tenho nenhuma restrição ao uso de suplemento, pelo contrário, isso pode ser uma estratégia muito interessante, mas não tem nenhum efeito melhor, por exemplo, do que um alimento qualquer que ofereça esses mesmos aminoácidos na mesma quantidade. Provavelmente tem um efeito inferior ao do alimento, por conta da matriz, etc., né? A matriz alimentar parece ter, embora ainda se entenda pouco de como isso funciona, parece ter um papel importante também nessas questões de absorção, de biodisponibilidade e, consequentemente, do efeito fisiológico do nutriente, em particular a proteína. Tem um estudo curioso, ele é só curioso, porque eu acho que ele não tem muita relevância clínica, mas de comparação dessa resposta anabólica entre quantidades isonitrogenadas, ou seja, de mesma quantidade de proteína, do ovo inteiro e da clara do ovo processada. E por quantidades equiparadas de proteína, o ovo inteiro tem uma resposta anabólica maior que a clara do ovo. Você fala, pô, mas não faz nem sentido, baseado em tudo que a gente conhece, do cara separar a clara, que é ali, que tem a proteína, que não sei o quê, e aí a resposta parece estar na matriz alimentar. E aí o sachê, obviamente, que perdeu a matriz à medida que ele foi processado. Boa noite, tudo bom? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer pela aula, muito obrigado por compartilhar um pouco do teu conhecimento conosco. E uma das coisas que me deixam em dúvida, ou assim, um questionamento, né? Se a gente conseguir garantir esse aporte proteico adequado ao paciente, a dieta precisa ainda ter um superávit calórico ou uma dieta normocalórica consegue estimular essa síntese proteica? Legal, essa é uma pergunta interessante, Gustavo, porque as pessoas falam isso, né? Você precisa estar sempre em superávit energético para você ganhar massa muscular e tal. É claro que isso facilita o processo, mas não é condição inegociável. Você tem nem 1, nem 2, nem 3, mas alguns estudos, você tem meta-análise mostrando isso, que você aumentar o aporte proteico e associar o exercício a esse aumento do aporte proteico em condições de restrição energética também podem induzir aumentos na massa muscular do indivíduo, tá? É mais difícil do que ganhar massa muscular se eu tiver em superávit calórico? Muito provavelmente, embora isso não tenha sido comparado ainda, faz todo sentido imaginar que sim, mas, por outro lado, parece incorreto você assumir que você precisa necessariamente estar em superávit energético para ganhar massa muscular. Entendi, obrigado. E sabe me dizer se é mais fácil um indivíduo treinado conseguir essa síntese com uma dieta normocalórica ou um indivíduo não treinado? Deu para entender? Desculpa, eu acho que eu perdi. Se tem diferença de um indivíduo treinado conseguir conseguir ter uma síntese melhor numa dieta normocalórica ou um indivíduo não treinado conseguir
Entende? Bom, por exemplo, se a gente fizer uma restrição calórica para o indivíduo com aporte alto, né, um aporte de proteína mais alto, uma dieta hiperproteica, talvez, existe alguma diferença dessa resposta para um indivíduo treinado ou não treinado, ou é a mesma coisa? Eu não sei se eu entendi ainda, mas eu vou responder se me disse satisfez, tá? Quando você está falando especificamente em condições de restrição energética, não é isso? Então, em condições de restrição energética, qualquer um em restrição energética já apresenta um grau de resistência anabólica, tá? Similar àquele efeito que a gente viu no idoso. Então, estar em restrição energética implica em aumento da resistência, implica em presença dessa resistência anabólica, de tal forma que o estímulo anabólico precisa ser maior. Por isso que você precisa fazer uma dieta hiperproteica nessas situações para tentar, obviamente, contrapor isso. E associar o exercício, para você maximizar essa resposta anabólica. Se nesta condição específica de restrição energética, indivíduos treinados ou não treinados apresentariam respostas diferentes, eu não saberia te dizer, porque não há essa resposta na literatura. Em condições normais, o indivíduo treinado apresenta uma resposta anabólica menor do que a do indivíduo não treinado, tá? Mas isso não quer dizer que ele não se adapte ou que ele não ganhe massa muscular por isso. Então, esse estímulo, ele fica, entre aspas, atenuado, talvez esse seja o termo mais adequado, no indivíduo muito bem treinado. Se você oferece a mesma estimulação para um cara verde e para um cara super treinado, para o indivíduo super treinado, a resposta é de menor amplitude ou menos evidente. Acho que atendeu ou não. Se não respondeu, você me pergunta. Sim, obrigado. Deu para entender, obrigado. Legal, valeu. Bem, tem uma pergunta aqui, mas na verdade a pessoa que fez a pergunta do HM-beta, na realidade, naquele momento ele perguntou só sobre isso e agora ela diz que pode ser um efeito placebo, mas na realidade aí ela mistura, que ela diz que ela ganhou uma caixa, né, e aí tem 2 gramas de leucina e tinha 3 de creatina, que muito provavelmente tenha melhorado o nível de treino dela, por vários aspectos, e aí ela talvez tenha acreditado que na realidade vem do HM-beta. Eu vou de acordo com o que você mencionou sobre HM-beta, eu acho que ele realmente, pelo menos o que a gente vê na literatura, não é condizente a ganhos, e eu acompanhei esses trabalhos de vocês, inclusive, também li a respeito. Então, acho que esse blendzinho aqui que ela fez, talvez tenha surtido maior efeito. Não sei se você concorda comigo. Total. Esse efeito que ela reporta aqui, ele é típico da creatina, Paula. Estou vendo aqui, agora consegui abrir o chat. Eu sou meio ruim para tecnologia, mas estou vendo aqui você falar. E a chance disso ter sido efeito da creatina, ou até mesmo efeito placebo, que é um troço que vocês não têm ideia do poder do efeito placebo, é bem real, tá? Mas certamente não é da HM-beta. Eu vou me adiantar, que vocês me permitirem, estou vendo a Nathalie e a Aline, então já vou para cima aqui. Em adulto desnutrido, que não consegue praticar atividade física, a suplementação com proteína também é válida para ganho de peso e aumento da massa muscular? O tipo de proteína também pode interferir nesse cenário? Sim, Nathalie, ou Nathalie, né, o acento está no primeiro ar. Mas eu diria que ganho de peso e aumento de massa muscular é de um otimismo absurdo. Talvez diminuir a velocidade de perda seja mais realista, tá? Você atenuar o catabolismo desse indivíduo, certamente, tá? Certamente, mesmo porque a inatividade física também implica em resistência anabólica. Então, sim, aumentar o aporte proteico desses indivíduos é importante para você atenuar a perda de massa muscular. O tipo de proteína pode interferir? Olha, essa é uma outra pergunta que eu quero muito responder, porque a gente já viu que para o indivíduo jovem, adulto, saudável, não faz a menor diferença. E a minha questão é, se fizer, não estou dizendo que faz, se fizer alguma diferença, é para quem está em muita necessidade. Quem está em muita necessidade? O indivíduo acamado, o indivíduo desnutrido, o indivíduo com comprometimento de saúde qualquer, com alguma
condição catabólica, aí sim pode fazer diferença. Por quê? A gente sabe que as proteínas vegetais, elas vão, mesmo que equiparadas ali para a quantidade de leucina, de aminoácidos essenciais, parte delas é processada já na região esplênica, já no processo digestivo, e aparecem em menor concentração na circulação. Então, de novo, nesses casos onde você precisa otimizar a resposta, é aquela brincadeirinha do holístico e do reducionista que eu estou falando. Você não vai no hospital, a não ser que seja um indivíduo que tem alguma restrição declarada, você está no leito do hospital e fica pensando nessas questões. Você precisa agir e, obviamente, atacar o problema, né? E aí você vai no que você tem mais evidência de ser efetivo. E aí, um pool de aminoácidos essenciais, concentrados e tal, faz muito mais sentido do que você ficar pensando em fonte proteica, tá? Mas eu levei para um exemplo bem extremo, obviamente, né? Para um indivíduo idoso, é super possível que ele seja idoso, vegano, saudável, com massa muscular, não tem problema nenhum, acho que isso não é uma questão. Tem aqui a Aline, que fala se tem algum benefício na escolha da proteína vegetal ervilha e arroz contra soja, ouviu dizer que ervilha e arroz é melhor. Essas evidências não existem, Aline. Eu diria para você que a gente pode ser mais permissivo e dizer que se for proteína, se todos os aminoácidos estiverem satisfeitos nessa composição, está tudo bem, seja feliz, faça suas escolhas com as combinações de alimentos que melhor convier, que melhor satisfazer a variedade nutricional que você quer impor na sua dieta. Aqui, talvez você esteja falando da proteína isolada, né? Pela redação sua, parece que é a proteína isolada, e aqui eu diria que aí muito menos chance disso fazer qualquer sentido. A proteína da soja é uma baita de uma proteína, tem tudo lá, tem leucina, tem todos os aminoácidos que você quiser. A gente já viu que leucina é importante, mas que, dado a quantidade adequada, você atende isso e não é muito problema, né? Então, lembra que eu falei, se você aumentar um pouquinho a dose, tá tudo bem. Então, se é de leucina que você gosta, se é de soja, vai na de soja. Se você acha que a de ervilha e de arroz é mais palatável, seu paciente aceita melhor, vai na de ervilha e arroz. Se você quer fazer com alimento, como eu sugiro, e tem hoje excelentes nutricionistas que trabalham essa questão do veganismo com muito conhecimento específico nessa área. Tem uma pessoa que eu adoro, que uma vez me fez uma pergunta parecida e eu não soube responder bem, porque eu não entendi a pergunta, mas hoje eu entendo o que ela estava querendo dizer, e a resposta é muito parecida com essa, né? Uma pessoa que entende super, uma nutricionista lá de São Paulo, aqui de São Paulo também, que é vegana, que trabalha muito com essa população, e que conhece tudo desse troço e consegue fazer essas combinações muito bem para atingir aportes proteicos de micro, de macronutrientes. Então, passa por aquela questão da especialização do profissional, né, com relação a essas questões, mas aí a Aline me confirma que ela está falando de proteína em pó, e aí eu acho que isso não faz muito sentido, não. Ambas são muito boas, ambas vão te atender muito bem se você usar as concentrações adequadas. A Fabiana faz uma última que aparece para mim, que é um paciente pós-bariátrico, também teria otimização diminuída na resposta de proteína vegetal. Tudo que a gente falou se aplica, né? O paciente pós-bariátrico, ele tem... a gente gosta também dessa população, temos bastante trabalhos com essa população, e um deles era exatamente tentar atacar essa questão do aporte proteico pós-cirurgia. A gente sabe que a cirurgia bariátrica em si já tem um protocolo pós-cirúrgico meio padronizado. Eu acho até que o que se preconiza de proteína para esses pacientes no pós-cirúrgico é muito, vou falar muito mais uma vez, muito baixo, muito aquém do que eles deveriam ingerir. A gente sabe da restrição física, obviamente, a volumes maiores, mas poderia se pensar em outras formas de administrar isso para tentar aumentar o aporte proteico desses caras. A gente tem experiência com essa população, a Carla também tem, a gente sabe o quanto esses caras perdem de massa muscular no pós-cirúrgico, tá? É uma população complicada, e, de novo, é uma população que você tem que otimizar a estratégia. Densidade para esses caras é importante, e se a proteína vegetal é menos densa em proteína, se o alimento de origem vegetal é menos denso em proteína,
aí você teria que, por essa lógica, e não por achar que a proteína vegetal é ruim, não é ruim, mas o alimento de origem vegetal tem menos proteína por volume. Se o paciente bariátrico vai poder comer só um pouquinho, você tem que otimizar esse pouquinho que ele está comendo. Tá? Então, é uma outra questão que está envolvida aí. Ah, não, mas é um paciente pós-bariátrico que é vegano, que tem ali o seu hábito já, que ele não vai mudar, então aí você tem que usar um suplemento que seja muito bem elaborado, que tenha uma concentração adequada, que você consiga diluir e que ainda assim mantenha a palatabilidade em volumes pequenos. Isso é um desafio muito grande para a indústria. Eu tenho falado para e com a indústria sobre esses assuntos, eu falei, cara, vocês estão errando em não abordar da maneira adequada essas populações que precisam de vocês. Eu falei para eles que quem mais precisa desses suplementos são esses caras, é o idoso, é o pós-bariátrico, é o paciente acamado, e para eles vocês têm que dar um jeito de criar, e engenharia de alimentos obviamente não é a minha formação, como eu disse, um nutricionista e fisiologista de exercício, educação física, que tenham volume e palatabilidade ao mesmo tempo, porque, você pega esses de prateleira que se usa em hospital, até me fugiu o nome, Impact, ou qualquer coisa que o valha, você precisa de meio litro para ter 20, 25 gramas de proteína. Que paciente no leito vai ingerir meio litro daquele troço que tem um gosto horroroso, que é horrível, ninguém consegue tomar aquilo, meio litro, e se ele tomar o meio litro, ele não come o resto do dia, né? Então, a indústria tem que passar a pensar para esses pacientes. Você pega um pós-bariátrico e vai dar um potinho inteiro de Impact, primeiro que ele não toma, e segundo, que ele vai gastar todo esse volume que ele tem, que é o que ele consegue comer, com um aporte proteico pífio de 7, 9 gramas, se não me engano, qualquer coisa assim. Então, para casos específicos, você precisa pegar um pouquinho mais no reducionismo que a gente conversou há pouco, talvez, né, com casos clínicos, assim, pacientes muito complicados. E não é um dia, né, Milton? São anos, são meses, né? Anos, exato. Ninguém mais não gostava. Acho que não. Poxa, que triste. Foi então posso fazer mais uma? Aí, ó, o Gustavo, para não me deixar falando sozinho. Fala, Gustavo. Pois é. Não, olha só. Quando a gente fala de uns atletas, por exemplo, como o fisiculturismo, que outro professor até comentou, eles utilizam um aporte proteico muito maior do que o recomendado, né? De 1,6 a 2. Eu já vi falar, já li um trabalho que fala de 3,4, alguns relatos que falam de 5 gramas de proteína por quilo de peso. Eles se beneficiam disso de alguma forma, por mais que eles tenham comentado do limite, então, eles se beneficiam disso de uma forma, ou se isso só alimenta o ego deles, assim, isso, pelo cenário, né, pelo uso de anabolizantes, muitas das vezes, ou... Essa é uma pergunta recorrente, as pessoas têm essa ideia de que o cara usar anabolizante aumenta a demanda por proteína na dieta. Não tem nenhuma evidência que sustente isso, e provavelmente não vai haver, porque não são estudos eticamente ok de serem conduzidos. Mas o que a gente sabe hoje é que sim, indivíduos mais treinados precisam de um aporte proteico um pouco maior. Então, se você for pegar esse espectro que a gente está falando de 1,6 a 2,2, os indivíduos muito bem treinados estão mais puxados para o 2,2, tá? E, de novo, cara, nós estamos falando de ser humano, e ser humano, a beleza e a desgraça do ser humano é que ninguém é igual a ninguém, né? Não tem padrão. Existem médias, e em ciências biológicas, diferente das ciências exatas, a gente lida com muita incerteza, e a gente trabalha sempre com resposta média, né? Então, você tem grupos, e a resposta média desse grupo é que direciona a conduta. Todo mundo conhece alguém aqui que toma Tilenol e a dor de cabeça não passa, embora a resposta média para o uso do Tilenol é sim de redução da cefaleia, da dor de cabeça, mas sempre tem indivíduos fora da curva. Então, esse 1,6 a 2,2, de novo, indivíduos treinados estão, obviamente, puxados para o 2,2, e obviamente que há ainda sujeitos que precisariam de um pouco mais, e esse um pouco mais, embora possa não conferir nenhum efeito adicional para quem faz uso de uma dose maior de proteína, também não faz nenhum efeito deletério, diferente do que a gente imagina.
né? Eu como 3 gramas por quilo por dia, vou ganhar mais massa muscular do que isso? Não, mas também não vai ter nenhum efeito negativo. Então, aí entra questões relacionadas ao hábito, ao gosto, a crenças, aí a gente tem um pacote que vem junto com isso tudo, né? Eu diria que não são necessários volumes tão altos de proteína assim para ninguém, ou para, talvez, né, para uma quantidade muito pequena de pessoas, mesmo dentro desses atletas de alto nível aí do culturismo. Pode ser que haja, sim, pessoas que precisam de mais, mas a média certamente não é essa. Com 2,2 você estaria muito bem servido. Você pensa um indivíduo de 100 quilos, porra, 2,2 são 220 gramas de proteína. Se for vegano ainda, o cara pode comer bacaninha, que vai chegar nesses 220 sem passar fome, né? Porque o volume de alimentos necessário para isso é bastante grande. Provavelmente é um cara que consegue fazer isso sem suplemento quando vegano. O que acontece também muitas vezes, né, Hamilton, é que as pessoas, elas chegam nessa quantidade de proteína, muitas vezes por uso de suplemento, e não tem um aporte energético ok, né? Aí... Ou de outros nutrientes também, né? Porque o cara... Eu tive amigos assim ao longo da vida, esses caras malucos maluco é um comentário desnecessário, mas esse cara muito, muito focado no culturismo e tal, sem ser atleta, e que o cara simplesmente, eu juro pra você, cara, eu nunca vi esse cara comer em anos de convivência. O cara vivia de suplemento, teve problemas dentários assim absurdos, chegou a perder parte dos dentes naturais por conta disso, porque obviamente se não tem estímulo mecânico da mastigação e tal, isso tem um comprometimento até para os dentes do sujeito, né? Claro, de novo, um caso extremo, mas esse tipo de distúrbio de comportamento, de transtorno, até fazem parte da prática de nutrição, né? Você identificar e saber abordar e desenvolver competências também para poder lidar com isso, né, que é cada vez mais comum no nosso meio. O Hamilton, tem uma pergunta interessante aqui, né, que talvez o Alexandre que está fazendo, mas talvez ele ainda está preso na história da janela de oportunidade, né? Porque ele diz o seguinte, ó, você acha que a velocidade de absorção de um whey pós-treino seria a mesma de uma refeição? Eu não acho, eu sei que não é, né? Qualquer um que lembra das aulas de bioquímica, metabolismo básico lá, vai saber que, obviamente, o whey vai ser absorvido mais rapidamente. Agora, que implicação isso tem para o processo? Nenhuma, né? Essa que é a realidade. Você atrasa, talvez, o ponto de pico desse aumento na taxa de síntese proteica, quando você faz uma refeição mista e quando você faz o uso de um suplemento de muito rápida absorção como o whey. Você tem razão, Alexandre, a velocidade de absorção é sim diferente. E o momento em que você atinge um pico de síntese proteica também vai ser diferente. Agora, o que isso representa para as adaptações musculares desse indivíduo? Absolutamente nada. Tá? Não causa prejuízo nenhum sob essa ótica, e se você está fazendo a refeição ao invés do suplemento, você tem todos os benefícios do consumo dos outros nutrientes, que não só do whey. A Ellen deu a deixa aqui para o negócio da janela de oportunidade, janela anabólica, ninguém perguntou exatamente, mas já que não tem ninguém perguntando nada, eu vou falar. Se passar o tempo e a gente precisar encerrar, vocês me avisam, senão eu vou falando aqui. Não, tá tempo, vamos terminar. Com essa história da janela de oportunidade, ou janela anabólica, que muito se preconiza ainda, né, tem gente que se apega muito a isso, que é a história de você ter que aproximar o consumo proteico à sessão de exercício, como se proteína não fosse importante no resto do dia, e que se aproximar o consumo proteico da sessão de exercício fosse gerar algum benefício adicional. A gente já sabe que isso não acontece, isso parte, ou isso nasce de uma interpretação inadequada da literatura. Todos esses estudos de mecanismo, de fisiologia da nutrição, que avaliam o aumento na taxa de síntese proteica frente ao exercício e ao suplemento, eles têm uma característica técnica, que eu não vou entrar em detalhes, mas que faz com que você tenha que reduzir o tempo de experimentação o máximo possível. Por quê? Para você medir taxa de síntese proteica, simplificando ao máximo o método,
você precisa fazer o seguinte, você precisa infundir um aminoácido marcado radioativamente no sujeito, e esse marcado radioativamente não é do tipo que vai te fazer brilhar no escuro, é um isótopo estável, né, que ele está preso ali a um carbono, e você consegue traquear onde é que ele foi parar dentro do seu organismo. Então, você infunde esse isótopo marcado no sujeito, você faz a intervenção com exercício e com o suplemento, e depois você vai coletando amostras de sangue, de músculo, e você vai vendo onde é que foi parar esse aminoácido marcado, e você consegue inferir taxas de síntese proteica, tá? E você só consegue fazer isso enquanto o cara está sendo infundido, porque essa infusão tem que ser contínua, com esse aminoácido marcado. E o aminoácido marcado é caríssimo, é um experimento caríssimo, é um experimento invasivo, você precisa coletar múltiplas biópsias e tal. Então, como você está estudando o mecanismo, você enxuga isso ao máximo. E todos os estudos são assim, você faz o exercício, toma o whey e começa a medir. E aí você vê que, faço exercício, toma o whey, bum, vai lá para cima a taxa de síntese. Fala, só pode ser isso, eu tenho que fazer o consumo da proteína logo depois do treino. Ato contínuo é qualquer academia hoje, é que dia? Hoje é quarta. Para quem foi treinar hoje, ou quem perdeu o treino, lembra de ontem. Você terminou seu treino, foi para o vestiário, o cara parou no armário do seu lado. O que ele fez? Abriu o armário e começou a chacoalhar a tal da coqueteleira. É assim que funciona em qualquer academia, não é isso? O cara, imediatamente após o treino, chacoalho da coqueteleira pela academia inteira. Ninguém pode ficar sem tomar o whey depois do treino. Mesmo sendo o jantar, a próxima refeição que o cara vai fazer, dali meia hora, uma hora e meia. E aí, uma coisa interessante a gente pensar, duas coisas interessantes a gente pensar, para fechar a ideia, é o seguinte, que eu falei para vocês lá no começo, que esses mecanismos todos de aumento da taxa de síntese proteica frente à ingestão de proteína, eles são transitórios e saturáveis, tá? O que isso quer dizer, ser transitório? Que uma vez ativado, não há nada que você possa fazer depois que ele foi ativado que aumente a sua latência ou que aumente a sua magnitude. Então, vamos pensar o seguinte, e a latência é de mais ou menos 4, 5 horas, tá? Então, você foi para a academia, treinou, acabou seu treino agora, 9h24 da noite. Abriu o armário, tomou o whey. Beleza, você já ativou esses processos todos. Aí você toma banho, vai para casa e vai jantar 10h30, daqui 1 hora. O que você faz com a proteína desse jantar? Absolutamente nada, porque até que esse mecanismo atinja o seu final, até que ele se finde, essas proteínas adicionais, esses aminoácidos adicionais que você jogou no meio do processo vão ser oxidados. Tá? Então, o planejamento alimentar passa inclusive por isso, em programar espaçamentos adequados de consumos de proteína mais elevados. As principais refeições, 3, 4, dependendo da rotina do indivíduo, são as que você realmente precisa priorizar quantidades adequadas de proteína. Não quer dizer que as outras não possam ter, mas é diferente dessa noia que as pessoas entram aqui. Então preciso ter 30 gramas de proteína em toda a refeição. É às 8 no café da manhã, é às 10 no lanche da manhã, é ao meio-dia no almoço, depois é às 2 da tarde, depois é antes de treinar, logo depois de treinar. Você não faz nada com essas proteínas que você sobrepõe uma sobre a outra. Tá? E tem uma outra questão interessante, que é a seguinte: o exercício de força torna o músculo mais sensível à presença do nutriente por um período muito longo, de pelo menos 24 horas, ou seja, se você treina agora, nas próximas 24 horas, o seu músculo está mais sensível à ingestão de proteína, e toda vez que você fizer essa ingestão, você vai ter uma resposta mais alta do que você teria se você não tivesse se exercitado hoje. Obviamente, eu não estou dizendo que você deva treinar hoje e comer amanhã, só estou dizendo que você não precisa se preocupar em aproximar o consumo proteico da sessão de treino para que essa resposta seja máxima. Isso é um conceito absolutamente ultrapassado. Aqui vai ao encontro dessa ideia aí da janela anabólica e tal. Milton, acho que para acabar, tem uma aqui dizendo se a ingesta excessiva de proteína poderia estimular o catabolismo, uma vez que as proteínas não são estocadas no organismo. Eu penso que, na verdade, a gente vai ficar com o xixi mais caro só. É isso mesmo, vai oxidar. Quem perguntou foi a Thaís, né? Não, Thaís, o excesso, você mesma falou, você não estoca.
Se você não estoca, você vai ter que oxidar. Não quer dizer que você vai ter catabolismo das suas proteínas. Você precisa entender as diferenças. Uma coisa é a oxidação do excedente, outra coisa é catabolismo do que você tem construído, né? O excedente de proteína consumida não vai implicar em catabolismo do que você tem, vai implicar em oxidação maior do excedente, porque o excedente, obviamente, é maior. Acho que é isso. Muito bom. Gente, acho que é isso, né? Então, gostaria de agradecer novamente a Milton. Muito obrigada, sempre um prazer tê-lo conosco. Em breve estaremos juntos de novo, Legal. falando muito mais, né? Legal, obrigado de novo pelo convite. Para quem precisar, para quem tiver alguma pergunta que ficou meio receoso de fazer, de se expor e tal, me escreve, me manda uma mensagem no e-mail, no Instagram, se vocês quiserem, e a gente conversa, tá? Obrigado por terem aguentado até essa hora, obrigado de novo, Carla, obrigado, Ellen. Esperamos que, eventualmente, possamos estar juntos na gélida Ribeirão Preto. Deve estar uns 83 graus aí, né? 98, mais ou menos. 98, ótimo. Tá bom, então, queridas. Obrigado, é isso aí. Viu? Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Obrigada.